Olá, a graça e a paz do Senhor, sejam bem-vindos à minha casa nesse tempo tão singular que nós estamos vivendo. E como eu não tenho oportunidade mais de viajar e de estar ministrando nas igrejas, nós estamos meditando sobre a palavra de Deus aqui mesmo, no recesso da minha casa, e eu oro para que essa palavra venha de encontro no seu coração, ao seu coração nesse dia, que o Senhor faça aquilo que só Ele pode fazer, no meu coração, no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Se você puder acompanhar comigo, eu vou meditar hoje com você na carta de 2 Timóteo 3, de 1 a 5. 2 Timóteo 3, do verso 1 ao verso 5. As cartas de 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são chamadas cartas pastorais. São as cartas do apóstolo Paulo ali no momento de transição, no momento que ele estava partindo, no momento que ele sabia que o fim dele era chegado, ele estava então passando adiante o seu cajado, vamos dizer assim. Assim como Moisés fez com Josué, dando todas as instruções, assim também nessas cartas nós encontramos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, a quem ele considerava como um filho, e também a Tito, aquelas admoestações, aquelas instruções de como eles deveriam levar o evangelho adiante, E esse texto que eu vou ler agora, hoje, é parte dessas cartas. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Muito bem. É um texto que nós conhecemos e que a gente tem usado bastante nesses dias que estamos vivendo. Nos lembrando da orientação que Paulo está dando a Timóteo, nós também lançamos mão desse texto para trazermos à nossa memória que o amor se esfriaria de quase todos e vemos essas evidências como um sinal dos dias se findando. E normalmente nós atribuímos esses adjetivos aqui a pessoas contrárias a nós, pessoas distantes. A gente assiste o noticiário e a gente fala, é isso aí mesmo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A gente escuta de um escândalo e a gente, é isso mesmo, a gente ouve falar da corrupção, da maldade dos homens e a gente fala assim, é isso mesmo, olha aí, a palavra está se cumprindo. Só que hoje eu queria trazer para você e para mim também uma autoavaliação. Será que nós não somos encontrados com um desses adjetivos sobre nós? É difícil, né? Porque normalmente é muito fácil e muito rápido nós enxergarmos, nós percebermos a limitação do outro, o problema do outro, a falta de amor do outro, mas dificilmente nós fazemos uma autoanálise sincera sobre os nossos desvios de caráter. Normalmente nós nos lembramos facilmente do nosso bem, das nossas boas intenções. Aí talvez você possa dizer, não, Helena, eu não sou assim. Eu tenho uma dificuldade para identificar o meu bem, de me achar boa, de me achar gentil, de me achar... Não, gente, eu tô falando... às vezes nós temos uma baixa estima e achamos que isso é ausência de orgulho. Mas não é, não. Então, normalmente, no momento de conflito, por exemplo, a gente ergue muitas palavras para nos defendermos, para nos justificarmos. Mas em relação ao outro, a gente não tem essa mesma facilidade. A gente consegue se auto-justificar rapidamente. Não, mas a gente tem sempre uma explicação para os nossos desvios de caráter.
Mas para o outro, nós somos contundentes, nós somos cruéis. E nós muitas vezes riscamos essas pessoas da nossa vida. E o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo aqui, dizendo a ele, olha, você vai lidar com muitas coisas difíceis. E essas pessoas vão ser assim, 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 assim. Afaste-se desses. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Afaste-se desses. Não seriam essas as pessoas alvos do amor de Deus? Não, gente, aqui são pessoas que já ouviram falar do amor de Deus, já tiveram algum contato com o amor de Deus, já ouviram falar da bondade do Senhor, da verdade do Evangelho, mas elas desprezam isso. E muitas vezes, algumas desses adjetivos podem ser encontrados em nós. É difícil de encarar isso, mas pode ser libertador. Pode ser a diferença entre uma vida religiosa inoperante e uma vida cheia do fruto do Espírito Santo. O Senhor quer nos libertar do auto-engano. Muitas vezes nós nos auto-enganamos, nos achando justos aos nossos próprios olhos ou sábios aos nossos próprios olhos, enquanto a Bíblia diz que não deveria ser assim, que nós não deveríamos nos achar sábios ou santos aos nossos próprios olhos. Então vamos lá, vamos caminhar sobre o texto. Ele começa dizendo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. O que é uma pessoa egoísta? Uma pessoa que trata apenas de si ou dos seus interesses. A designação que eu vou dar para vocês aqui é que você vai encontrar no dicionário, ok? Então, o que o dicionário diz que o egoísta é? O egoísta é a pessoa que trata apenas de si e dos seus interesses. E o que a Bíblia diz sobre o egoísta? Lá em Filipenses 2, 3, 4, diz assim, não façam por ambição egoísta ou por vaidade coisa alguma, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Olha o que a Bíblia diz. Que você não deve pensar só em você. Quando fala aqui para tratar dos interesses dos outros, não é se meter na vida alheia, não, gente. Cuidar dos interesses do outro é se preocupar com o outro da mesma maneira que você se preocupa com você. Você não cuida de ter comida, não cuida de ter roupa, não cuida de ter uma casa para morar, não cuida de ter um trabalho, não cuida de estar caminhando na presença de Deus, não cuida dos seus relacionamentos interpessoais, de ter boas amizades, de ter um casamento sarado, de ter um namoro santo, de ter um relacionamento bacana com seus filhos. Pois é, a gente não cuida disso na nossa vida? O que a Bíblia está falando é, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse tempo que a gente está vivendo, com limitações, muitas limitações, em termos de trabalho, em termos de oportunidades, em termos de aquilo que você fazia, que trazia o sustento da sua casa, muitos não estão podendo fazer isso, né? Trazer isso. E às vezes você tem comida na mesa, você tem acesso, você está na quarentena aí, dificuldades estão ocorrendo, mas você está comendo todo dia, você tem um teto, você tem um cobertor quentinho nesse tempo mais frio, você tem um remédio para um resfriado, para um mal-estar, não é assim? Mas muitos não têm. E o egoísmo, ele se revela nessas coisas, quando nós pensamos e cuidamos apenas do nosso próprio interesse ou daquelas pessoas que são diretamente ligadas a nós, nos esquecendo, às vezes, do vizinho, daquela pessoa que te serve, do seu funcionário doméstico, da sua faxineira, daquela pessoa que dirige para você, do motorista de Uber que sempre te pega, do pastor que cuida de você nos dias difíceis, que te aconselha, que te cuida e que agora não está tendo condição de se sustentar. O que a Bíblia está dizendo é que é para a gente não tratar, não pensar e não cuidar apenas de nós mesmos. Muitas vezes nós somos contados com os egoístas. Nos preocupamos demasiadamente com o nosso próprio bem-estar, com o nosso próprio interesse. Investimos pesado em coisas que nós nem precisamos. E nós nos esquecemos
daqueles que estão padecendo fome, necessidade, daqueles que não têm dinheiro para pagar o seu aluguel, para pagar a água, para pagar a luz. Coisas básicas, sabe, gente? Mas quando nós nos fechamos, Helena, mas eu não tenho nem para mim mesmo. Deixa eu falar uma coisa. Se a gente tem um pão, a gente deve dividir esse pão no meio. A gente come metade e o nosso vizinho come a outra metade. Assim deveria ser a vida. Assim nós deveríamos ser guiados pelo Espírito. Jesus não tinha 2 túnicas. Ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça. E, no entanto, ele servia o tempo todo, ele abençoava o tempo todo, ele estava com as pessoas curando, manifestando a sua graça, o seu poder. E nós muitas vezes somos cristãos, temos oportunidade de compartilhar aquilo que recebemos do Senhor pela graça, mas muitas vezes não o fazemos por egoísmo. Avarentos. Avarento é aquele que se apega excessivamente ao dinheiro, o que não é generoso, mesquinho. Olha aí de novo. Lucas 3, de 7 a 11, o texto fala sobre isso. Vamos lá ver, quer ver? Lucas, capítulo 3, de 7 a 11, o Senhor ensina. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele, né? João Batista é que está ensinando aqui. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Ou seja, não fica contando vantagem de ter filho de Abraão, não. Mas mostrem frutos de arrependimento. Ou seja, se o Senhor alcançou a nossa vida, se o Senhor transformou o nosso coração, isso vai produzir fruto, gente. Arrependimento não é remorso. Não é só você chorar e lamentar pelos seus pecados. Gera em nós uma outra atitude, uma outra postura, um outro posicionamento diante da vida, da nossa própria vida e da vida do outro também. E é isso que João Batista está falando aqui. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. Olha o que João Batista responde. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E ele continua ensinando para os publicanos. Os publicanos falam, o que nós devemos fazer? E João Batista responde, não cobrem nada além do que foi estipulado. Olha que interessante. Vieram alguns soldados e lhe perguntaram, e nós? O que nós devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Olha que interessante. Olha o que ele está falando. João Batista está falando, olha, produzam frutos de arrependimento. E aquele que produz frutos de arrependimento, ele não é avarento. Ele pensa em si, pensa nos outros. Isso completa bem o que a gente acabou de falar sobre egoísmo, né? E ele continua falando, presunçoso. Também no mesmo texto o apóstolo Paulo usa presunçoso, arrogante e soberbo. Eles são muito similares, os significados disso. Por isso nós vamos explanar sobre essas 3 palavras junto. Presunçoso, arrogante e soberbo. Presunçoso é aquele que se supõe melhor do que os outros, superior aos demais, altivo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Gálatas 6, de 3 a 4. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Presta atenção o que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Ele está falando, olha, se você pensa que você é alguma coisa não sendo nada, e aí você fala, não, mas eu sou alguma coisa, Helena. Sim, gente, nós temos bênçãos que nos foram confiadas pelo Senhor, né? Nós temos dons, nós temos uma vocação, nós temos habilidades.
Mas o que nós somos? Tão frágeis. Nossas capacidades, nossos diplomas, nossas posses, nossos talentos não podem acrescentar um dia sequer à nossa vida. Tudo que nós temos foi nos dado graciosamente pelo Senhor, que nos dá fôlego de vida para vivermos cada dia. Eu posso ser uma pessoa muito capaz, eu posso ser uma pessoa cheia de habilidades, eu posso ser uma pessoa muito próspera, muito abençoada financeiramente, por exemplo. Mas o meu dinheiro, o meu talento, as minhas capacidades, a minha inteligência não podem acrescentar um dia sequer à minha vida. Quem me dá o fôlego para viver cada dia é o Senhor. As misericórdias se renovam sobre mim todas as manhãs e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor nos deu Jesus Cristo e enxergando-nos através do seu Filho Jesus Cristo que somos justificados. Você entende? Mas Paulo está dizendo mais aqui, olha, ele vai além, ele fala assim, olha, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. O que ele está querendo dizer? Que você se alegre com aquilo que você tem nas mãos. Examine-se a si mesmo, se alegre com aquilo que o Senhor já te permitiu vencer, aquela jornada que você já caminhou, a bênção que você já experimentou. Alegre-se com aquilo que Deus tem dado a você, alegre-se com o bem, com o dom, com as finanças que Ele tem confiado nas suas mãos, com o trabalho, com a vocação. Alegre-se, mas sem se comparar com os outros, sem disputar poder com o outro, sem se sentir superior aos outros. Muito pelo contrário, a Bíblia diz assim que nós devemos ser servos uns dos outros, considerando os outros superiores a nós mesmos. Nunca nos colocarmos numa situação de superioridade. Poxa, se eu tenho talento, isso não me torna superior ao outro, porque o outro tem outro talento. Nós nos ajudamos, nós nos somamos, nós nos completamos. Nós precisamos uns dos outros. E mais do que nunca a gente tem visto isso. Ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado. E como o outro faz falta, como o outro é importante. Então o que ele está dizendo aqui? Por que se você se sente alto? Por que ser presunçoso, arrogante, soberbo? Se nós precisamos uns dos outros. Se nós temos dons, talentos, vida, posses, nos foi dado pela misericórdia de Deus. Porque ao pó nós tornaremos. Somos todos iguais, gente. A graça de Deus nos iguala. E a sepultura também. Mas tantas vezes nós nos envaidecemos e nos sentimos, às vezes secretamente, superiores aos outros. Que o Senhor nos ajude. E ele continua, blasfemos. Quem são os blasfemos? Aqueles que proferem blasfêmias. E talvez a gente pense, ufa, disso eu tô livre, porque eu tenho temor de Deus, eu não ando por aí falando contra Deus, não. Isso é muito sério. Mas a gente olhando no dicionário, blasfemo, quem atribui defeito a Deus ou nega seus atributos. Toda palavra ou atitude injuriosa contra Deus. Mas o significado no dicionário não para por aí, o que faz a gente entender também algumas passagens bíblicas. Calúnia e difamação. Isso também é blasfêmia. O que é calúnia, gente? É dizer algo ofensivo contra a reputação de alguém, tendo consciência de que isso é falso. Então, quando você calunia alguém, você fala contra uma pessoa uma mentira, você sabe que é uma mentira e você espalha um boato, você propaga uma mentira como se ela fosse verdade, tendo consciência disso, isso é blasfêmia. Então, blasfêmia também é calúnia e difamação. E é interessante que fala assim, olha, ou você atribui defeitos a Deus ou nega seus atributos. Então, não reconhece Deus na sua majestade, na sua soberania. Fica demandando com Deus. Por que o Senhor fez assim, Deus? Por que o Senhor não fez do jeito que eu queria, Deus? Isso é blasfêmia.
Às vezes nós tratamos Deus como se Deus fosse nosso servo e não nosso Senhor. Nós imaginamos na nossa mente que Deus é o Papai Noel, ou Deus é uma figura mitológica, ou Deus é o gênio da lâmpada, que tem que satisfazer os nossos caprichos. Porque amor é aquele que dá tudo que você quer. Quem ama diz não, quem ama impõe limites. Mas nós fomos tão deformados por uma ideia equivocada de amor, que a gente usa os outros e chama isso de amor. A gente confundiu as coisas, a gente chama desejo de amor. Desejo sexual, lascívia, a gente chama de amor. Relacionamentos tortos, mas que nos promovem prazer, a gente chama de amor. Permissividade, a gente chama de amor. Aplaudir o outro indo pro inferno, a gente chama de amor. Isso não é amor. Dá outro nome qualquer, mas o amor impõe limites. O amor diz não. O amor fala gentilmente a verdade. O amor previne o outro, avisa o outro. O amor corrige. Como mãe eu posso dizer isso. E Deus é o Pai perfeito. E Deus é amor, Ele é o próprio amor. Mas quantas vezes nós questionamos o amor de Deus? Então, isso é blasfêmia. Quando você nega os atributos de Deus, de que Ele é bom, de que Ele é misericordioso, de que Ele é amor. Sério, né? Blasfemos. Olha o que Deus diz lá em Levítico 24, 15 e 16, em relação aos blasfemos. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Isso está lá em Levítico, na lei que Deus deu a Moisés. Bendito seja Deus que hoje vivemos sob a graça, pela misericórdia de Deus e pela morte de Jesus Cristo. Nós não somos apedrejados. Mas o decreto de morte continua valendo. Às vezes a gente pensa na morte só como algo literal. Mas ele está dizendo aqui, olha, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor morrerá. Morrerá. E às vezes nós praguejamos tanto contra Deus, questionamos Deus, perdemos a reverência, blasfêmia, não reconhecemos os atributos de Deus, não nos lembramos do nosso tamanho e do tamanho de Deus. Nós passaremos como a erva, Deus permanece eternamente. Nós somos criaturas, Ele é Criador. Sabe, gente, não é porque a gente teve contato com o amor de Deus que a gente tem que perder a reverência, não. Eu amo meu pai. Eu beijo meu pai, eu sento no colo do meu pai, eu usufruo das bênçãos do meu pai, da casa do meu pai. Estou falando do meu pai terreno. Mas ele continua sendo meu pai. Eu devo a ele honra, reverência, respeito. Blasfemos. Desobedientes aos pais. Olha aí, ó, conectando com aquilo que a gente já está falando aqui. Desobedecer é descumprir, desacatar, transgredir, infringir, insubordinar. E lá em Efésios 6, 1 a 3, o que a Bíblia diz sobre obediência aos pais? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Presta atenção, gente. É claro que quando nós somos filhos que vivemos na dependência dos pais, devemos obedecê-los em tudo. Essa é a palavra de Deus.
Mas mesmo quando nós não vivemos mais com os nossos pais, construímos a nossa própria família, criamos os nossos próprios filhos, nos tornamos independentes dos nossos pais, não significa que eles devam ser desonrados a partir de então. Honra é uma coisa que nós vamos carregar até o último dia da nossa vida. Honrar é dar ouvidos. Honrar é respeitar. É uma das designações do dicionário. Acatar, respeitar. Então, respeito eu devo aos meus pais, mesmo enquanto eu viver, eu devo aos meus pais respeito. E quantas vezes nós nos tornamos ou fomos filhos desobedientes aí na nossa adolescência, você que está me escutando, que é solteira, obedeça seus pais. Gente, quanta aflição eu deixei de viver porque obedeci aos meus pais. E eu posso dizer para vocês, também vivi situações difíceis porque desobedeci aos meus pais. Eu colhi de cada desobediência. Então, quando a Bíblia fala, olha, honra teu pai e a tua mãe, aqui em Efésios está falando, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, aquele que vive em Cristo, aquele que está em Cristo, caminha em justiça e santificação. Está sendo justificado e santificado dia após dia. Ou seja, nós vamos honrar os nossos pais, independente da idade que a gente tenha. E se a gente está debaixo do teto deles, devemos a eles obediência. E se não mais, se estamos vivendo então independentes, temos a nossa própria família, devemos respeito e honra. Honra o teu pai idoso. Trata seu pai idoso com respeito. Às vezes a gente trata os nossos pais desrespeitosamente. Nessa quarentena mesmo eu tive uma experiência muito forte, porque minha mãe não estava saindo para algumas atividades, indo visitar uma irmã dela que está acamada, e muitas vezes pegando ônibus coletivo, sendo que a gente tinha condição de levá-la de carro ao lugar do seu destino, enfim. E eu fui muito ríspida com a minha mãe. Falei, mãe, você não pode fazer isso. E fui muito brusca com a minha mãe. Mãe, a senhora não está pensando em nós, não está pensando na saúde. Mãe, a senhora... E eu comecei a tratar minha mãe como se ela fosse minha filha. E o Espírito Santo me corrigiu. O Senhor me corrigiu. O Senhor falou, olha, você deve falar com a sua mãe, mas não perca o respeito. Lembre-se que ela continua sendo sua mãe. Ela é mais velha do que você. Então, a última conversa que eu tive com ela, eu falei com ela amorosamente. Mãe, toma cuidado, mãe. Os dias são difíceis, mãe. Pensa em nós te amamos, nós queremos te ter por muito tempo. E depois me calei e confiei ao Senhor. Muitas vezes nós não concordamos com as atitudes dos nossos pais. E eu já vi muitas vezes falando, meu pai virou criança. Ele pode ter uma atitude assim, mas ele é seu pai, não perca o respeito. Desobedientes aos pais estão listados entre aqueles que o Senhor reprova. E ele continua, ingratos. O que é um ingrato? Não agradecido, falho de gratidão, que não compensa o trabalho que lhe consagra. E o que o Senhor diz na sua palavra? O que o salmista diz lá no Salmo 103, 1 e 2? Bendigo ao Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O ingrato esquece as bênçãos. Quantas bênçãos nós temos, mas o ingrato murmura, mas essa pandemia, mas a falta, mas eu não posso ir e vir. Mas nós estamos vivos. Nós temos um teto sobre a nossa cabeça. Nós temos comida no prato. Bendito seja Deus. E não nos esqueçamos de nenhum só dos seus benefícios. Se estamos vivos, tem benefício de Deus sobre nós. Se eu estou aqui falando com vocês é porque tem bênção de Deus sobre a minha cabeça. Eu só estou viva pela graça e pela misericórdia dele. Não estou doente, estou falando com vocês aqui.
Meu Deus, como a ingratidão assalta os nossos dias. Rouba-nos. Cega-nos. A palavra do Senhor continua falando. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças, sejam agradecidos e não ingratos, porque os ingratos estão contados. Meu Deus, como é difícil a gente lidar com o ingrato, não é verdade? Alguém, às vezes, para quem você devotou sua vida, sua dedicação, seu empenho, você deu oportunidades, você proveu, você foi instrumento de Deus para mandar respostas, para mandar suprimento, acolhimento, e aquela pessoa, aquelas vezes que você mais investiu, mais acolheu, mais cuidou, mais protegeu, são aquelas que dão as costas a você. Não dói? Não dói quando a gente é vítima da ingratidão? Mas como nós somos ingratos? E ele continua, o apóstolo Paulo continua, ímpios. Quem são ímpios, gente? Que não têm fé, que não acreditam. Ateus. Pessoas que desrespeitam a religião e coisas sagradas. Esse é o ímpio. E a palavra de Deus diz o que sobre isso? Lá no Salmo 37, 37, 38. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Olha que interessante. Ele faz um contraponto aqui, o salmista. Presta atenção no íntegro, presta atenção no justo. Há futuro para o homem de paz. Mas olha para o rebelde, olha para o ímpio. Eles serão destruídos, não haverá futuro para eles. E aqui fala que o ímpio é aquele que não tem fé, é o ateu, é o que desrespeita a religião e coisas sagradas. Gente, nós não queremos ter a nossa liberdade de fé garantida. Nós nos angustiamos quando a gente presencia as pessoas zombando de Deus. Quando a gente assiste aos ímpios desmerecendo a Bíblia, questionando a divindade de Cristo, expondo a figura de Jesus nos carnavais da vida. Não é assim? A gente não fica indignado? Por quê? Porque nós conhecemos em quem temos crido. Mas o mesmo respeito que nós queremos receber e a mesma liberdade de praticar a nossa fé, de anunciar o evangelho das boas novas, nós também devemos respeitar a escolha do outro. Anunciar o evangelho sempre, mas quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. Nós não somos autorizados a zombar da religião alheia. Deus não aprova isso. Isso é impiedade. Você não ridiculariza a fé de ninguém. Você não pisoteia a crença do outro. Cremos na palavra de Deus, cremos que ela é a verdade. E se cremos na verdade, anunciaremos a verdade. Sim, inevitavelmente, algumas pessoas não gostarão da verdade que irão ouvir. Mas não significa que nós temos, para anunciar a verdade, que nós tenhamos liberdade para voluntariamente ofender, ridicularizar ou desprezar a fé do outro, a religião do outro. Nós não somos autorizados a fazer isso, gente. O apóstolo Paulo estava ali no Areópago. Tudo quanto é tipo de deuses. Mas ele não saiu ridicularizando os deuses, não. Ele falou assim, olha, vocês adoram muitos deuses, mas eu vim apresentar a vocês o Deus verdadeiro. O Deus a quem vocês fizeram, ele viu um altar a um Deus, entre tantos deuses estava escrito ali, ao Deus desconhecido. E Paulo, então, usou esse gancho para apresentar aos gregos o Deus verdadeiro. O resto é com o Senhor.
A obra é dele, ele quem convence. Mas nós não saímos por aí ofendendo, desmerecendo, chutando. Às vezes a pessoa converteu-se ao Senhor, entendeu, teve iluminação em algumas coisas e ela acha que por causa disso ela tem que ofender o outro. Você pode apresentar a verdade com amor. E ele continua. Sem amor pela família. Olha aí. Sem amor pela família. O que a palavra de Deus diz sobre a família, gente? Olha lá em Provérbios 17:6. A palavra de Deus diz assim. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Lá em Provérbios 18:22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. A família é preciosidade, é dádiva de Deus. Quando lá no Salmo 128, se eu não estou enganada, está escrito, feliz quem teme ao Senhor e anda em seus caminhos. Aí ele começa a listar as bênçãos do homem que é bem-aventurado e anda nos caminhos do Senhor, sua esposa, qual vinha fecunda no recesso do seu lar, seus filhos, rebentos da oliveira, a roda da sua mesa. As bênçãos do Senhor estão conectadas à família, uma família sarada, uma família curada. Mas se você despreza a sua família, você está contado entre aqueles que Deus aborrece. Se você não ama a sua família, e eu volto a dizer, amar a sua família é cuidar, é proteger, é promover um ambiente de paz, não é satisfazer todos os caprichos, mas é resolver conflitos, é insistir em situações difíceis, é permanecer firme quando o deserto se apresentar diante de nós nos relacionamentos interpessoais. Uma família feliz, ela é construída tijolo a tijolo, ela não brota não, gente. Mas tem aqueles que não têm amor pela família. Tratam bem todo mundo de fora e os de dentro de casa de qualquer jeito. Serve com alegria o patrão, o pastor, o professor, mas trata com desprezo o cônjuge. Será que nós estamos sendo contados entre aqueles dos últimos dias, com os quais Paulo disse para Timóteo, não se associe com eles, porque eles não têm amor pela família? Filhos que desprezam os pais, abandonam os pais. Ah, Helena, mas meu pai é muito difícil, mas é seu pai, você só existe porque você é parte dele. O DNA dele está em você. Então, no que cabe a nós devemos trabalhar pela harmonia, pela reconciliação. E o Espírito Santo vai adiante de nós abrindo o caminho, convencendo as pessoas que a gente não pode convencer. Mas tem que haver no nosso coração, pelo menos, a disposição de amar as nossas famílias, não apenas com nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não sonega, quem ama não agride, quem ama não bate. Tanta violência doméstica. Homens batendo nas suas esposas e, pasmem, mulheres espancando filhos. Ah, mas a Bíblia fala para corrigir o filho com a vara. Corrigir o filho com a vara não é espancar. Isso dá outra pregação. Não é agredir, não é se vingar. Você não corrige uma criança quando você está com raiva. Porque senão você não está corrigindo, você está agredindo. Quem não ama a família? Marido que você está me ouvindo. A Bíblia fala para você não tratar a sua esposa com amargura, senão suas orações não serão atendidas. Os homens não estão tratando com amargura, não estão batendo nas esposas. Isso não é marido. O marido que ama a esposa como Cristo ama a igreja, protege, cuida, investe, perdoa, pede perdão. Ama os filhos, dá limite para eles. Criar filho dá trabalho. Dá trabalho, sim, mas é amor. Quando você não abre mão dos seus filhos e educa os seus filhos nos caminhos do Senhor. Essa parte me pegou, gente, sem amor pela família. Quanta gente sem amor pela família e que se acha muito crente. Eles estão listados naqueles que o Senhor reprova, sem amor pela família. Será que nós estamos amando a nossa família? Com o nosso serviço, com o nosso perdão,
com a nossa gentileza, porque a gente é gentil para todo mundo de fora. Irreconciliáveis. Irreconciliáveis é que não se pode reconciliar. Lá em 2 Coríntios 5. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus em Cristo e somos chamados para nos tornarmos embaixadores, aqueles que anunciam, aqueles que chamam os homens, reconciliem-se com Deus. Mas quantas pessoas são irreconciliáveis, não querem saber de Deus, não querem ouvir a exortação, estão ouvindo essa minha palavra aqui agora, estão dando coceira nos ouvidos, essa mulher não sabe nada que está falando, eu cuido da minha vida do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quero é ser feliz, eu mereço ser feliz. São os irreconciliáveis. Que não nos tornemos irreconciliáveis. Que o nosso coração sempre nos leve para o arrependimento, para a dependência de Deus. Porque é só nele que nós viveremos uma vida digna, reta. Só enxertados na videira nós produziremos frutos. Sem domínio próprio. Gente, aquele que não se domina. Sabe o que Provérbios diz? 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Ou seja, entregue aos saqueadores, entregue aos bandidos. Refém, escravo, são os que não sabem dominar-se. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Em outras traduções diz moderação, ou seja, o Espírito que Deus nos colocou em nós, o Espírito Santo que habita em nós, ele é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Você não vai ser dominado pelo seu desejo, mas dominado pelo Espírito. Será que nós estamos sendo dominados pelo Espírito Santo? Será que nós temos domínio próprio? Será que nós sabemos dizer não? Eu não sou dominado por isso, eu não vivo mais segundo a carne, mas pelo Espírito. Será que a gente sabe renunciar àquilo que nos afasta de Deus? Sem domínio próprio. Esses estão contados entre aqueles que Deus reprova. Cruéis. O que são cruéis? Que têm prazer em fazer o mal. Você já viu gente que adora a maldade, vê o outro caindo, vê o outro numa situação de vergonha, ela estampa aquilo, ela exalta aquilo, ela zomba do outro. Ela zomba da condição do outro, ela zomba da raça do outro, ela zomba... Zombadores. São os cruéis, gente que sabe que aquilo é mal, mas ri daquilo, gosta daquilo, sente prazer naquilo. São cruéis. O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 17:5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Quantas vezes, né, a gente se alegra com a desgraça do outro. Ah, tomara que morra mesmo, tomara que se dê mal. Gente, a gente ter um sentimento de indignação pela injustiça é legítimo, mas a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não vale nada a gente ficar indignado, querendo, desejando a morte do outro. Isso é abominação para Deus. A palavra de Deus diz assim, quando cair o seu inimigo, que você não se alegre. Mas não é isso que a gente está vendo por aí, né, gente? Que Deus tenha misericórdia de nós. Como a nossa feiura tem saltado nesses dias. Desejo de vingança em nome da justiça.
A gente voltou no olho por olho, dente por dente. A graça só vale pra gente. O outro a gente quer que morra. A gente se alegra com a desgraça do outro, com a tragédia do outro. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Cruéis. Inimigos do bem. Quem não é amigo, né, gente? Quem é inimigo é hostil, é contrário ao bem. É aquele que prejudica. Esse é o inimigo do bem. É aquele que prejudica o outro. É aquele que é hostil. É aquele que é contrário a tudo que é bom. Gente, eu consigo ver coisas boas sendo produzidas por pessoas que eu não concordo plenamente. Mas esse espírito dos inimigos do bem, eu não gosto de uma pessoa, eu coloco um rótulo nele, então eu quero que ele morra. Se ele faz uma coisa boa, eu não reconheço. Se ele tem uma atitude correta, eu não anuncio. Mas se ele tropeça, eu faço disso uma grande propagação. Esses são os inimigos do bem. Será que somos contados com os inimigos do bem? Traidores. Traidor é infiel, é desleal com aquele que se tem amizade ou compromisso. Em Ezequiel 15, 7, 8, o Senhor diz: voltarei contra eles o meu rosto. Ele está dizendo isso para Jerusalém, para os habitantes de Jerusalém. Do fogo saíram, mas o fogo os consumirá. E quando eu voltar o meu rosto contra eles, vocês saberão que eu sou o Senhor. Arrasarei o terror, arrasarei a terra, porque eles foram infiéis. Palavra do soberano, o Senhor. Ezequiel 15, 7, 8. O Senhor está executando juízo sobre Jerusalém. E ele está dizendo por quê? Por que ele está executando juízo? Por que ele está sendo duro com Jerusalém? Por que ele vai vir com castigo sobre Jerusalém? Porque foram infiéis, traidores. Quantas vezes quebramos as nossas alianças? Somos desleais com a esposa, a mulher da juventude. Achamos carne fresca, né? E abandonam. Quantos homens abandonam a mulher que construiu a vida ao lado deles, em busca de uma aventura? Quantas mulheres traindo seus companheiros, pai dos seus filhos, o homem da sua aliança? Quantos amigos sendo desleais, espalhando mentiras, revelando segredos que foram contadas na confissão da intimidade, desnudando, mostrando a nudez do outro, revelando o pecado do outro, deslealdade. Os traidores são contados com aqueles que o Senhor aborrece. O precipitado. Precipitado é que procede sem pensar, irrefletido, imprudente, insensato. O que a Bíblia diz sobre isso? Provérbios 14, 29. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Não se precipite. Os precipitados são contados com aquele que Deus aborrece. Não haja impulsivamente. Não seja movido pelo seu desejo. Não tome decisões baseadas na sua raiva, na sua ira, na sua indignação. Refresque a cabeça, reflita, busque conselho na palavra. O precipitado procede sem pensar e bota tudo a perder. E finalmente, o texto termina dizendo assim, o texto de Timóteo: traidores, precipitados, soberbos, né, que eu já tinha dito, junto com arrogante e presunçoso. E aí vem:
mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, isso já ficou bem claro aqui. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que é essa aparência de piedade? Parece, mas não é. Falsidade. Aqueles que se acham justos por causa dos seus atos externos, mas que por dentro são como sepulcros caiados. Aparência de piedade, mas sem provar do poder da piedade. O que é piedade, gente? É amor e respeito pelas coisas de Deus, devoção, compaixão, misericórdia. Então tem muita gente que tem aparência por respeito às coisas de Deus. É aquela pessoa que guarda os ritos, é aquela pessoa que faz tudo para inglês ver. Ela tem uma atitude que parece uma atitude de piedade, mas no seu coração ela não tem compaixão, ela não tem misericórdia, ela deseja o mal do outro, ela conta com todos esses pecados que eu listei aqui. Ela é imprudente, ela é precipitada, ela é traidora, ela é cruel, ela é sem domínio próprio, fofoqueira, irreconciliável, sem amor pela família. Mas parece, pelos atos de bondade, o Senhor não está de olho só nos nossos atos, não, gente. Coisa terrível é a hipocrisia. Faz para se sentir justo. Gosta de exibir isso para todo mundo ver. É o tipo de pessoa que vive propagando a sua justiça própria. Olha, eu doei tantos, eu dei tantas cestas básicas, eu faço, eu auxilio os pobres, eu perdoo, eu sou tão boa. Mas por dentro, não é nada daquilo. Muito pelo contrário, usa a aparência de piedade por causa da vaidade, do orgulho, da altivez. Ela usa da aparência de piedade para se sentir superior aos outros. Não prova o poder que a piedade tem, que a verdadeira piedade tem. Nega o seu poder. Afaste-se desses também. Essa é a advertência de Paulo ao seu discípulo, aquele que iria prosseguir a sua carreira, ia continuar. Paulo estava passando o bastão para Timóteo, para Tito. Mas essas palavras falaram muito ao meu coração. E eu comecei a fazer uma autoanálise. Será que eu estou sendo contada, Senhor? Com aqueles que o Senhor reprova? Com aqueles que Paulo alertou a Timóteo que existiriam nos últimos dias? Será que eu sou essa pessoa? Tem alguma nuance em mim? Então eu te convido a fazer essa autoanálise como eu tenho feito nesses últimos dias. E que a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos faça atravessar e vivermos de uma maneira plena aquilo que nos foi outorgado em Cristo Jesus. O Senhor conquistou para nós uma posição elevada, assentado com Cristo acima dos principados e potestades. Então, que a gente viva condignamente, que a gente viva de acordo com esse sacrifício que foi feito, que a gente viva de acordo com o evangelho que a gente diz que segue, que a gente viva de acordo com o Cristo que a gente diz que ama, e que a gente não seja contado na lista dos zombadores, dos infiéis, daqueles que são ímpios. Que essa palavra traga vida para o seu coração. É uma palavra para uma autorreflexão, para nós examinarmos o nosso próprio coração, porque o nosso coração, segundo a própria palavra de Deus, é enganoso e corrupto. Por isso que todos os dias a gente deve passar o nosso coração pelo crivo do Espírito Santo. E que Ele nos ensine, que Ele nos ajude, que Ele nos aperfeiçoe,
e que então Cristo seja visto em nós, de uma maneira que a gente nem sabe explicar como, mas que as pessoas vejam o Senhor, que Ele cresça, que a gente diminua. Amém? Vamos orar. Senhor, bendizemos o Teu nome pela Tua bendita palavra. Obrigada, Senhor, pelas instruções que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e que nos alcança agora, Senhor, tantos séculos depois. No primeiro século, Paulo zeloso, querendo estender a Tua palavra e o poder do Evangelho, não sabia que essa palavra ia estar nos exortando 2000 anos depois. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é imutável, é a verdade e ela vai se cumprir. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor afaste de nós, Senhor, as práticas do velho homem e que a gente se torne mais parecido com o Senhor pela operação do Teu Espírito em nós. Que sejamos convencidos daquilo que precisamos ser convencidos e que encontremos no Senhor vida nova, vida transformada, novas atitudes, novas decisões, nova maneira de ver as coisas, obediência à Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.